Olá, aquele abraço. Aqui estamos nesse domingo à noite fazendo pós-jogo de Flamengo 1, Bahia 0. Nenhum absurdo no resultado. A situação ruim é que o Bahia já perde 2 partidas seguidas. Um detalhe que a gente não pode desconsiderar: o tricolor, no comando do treinador Rogério Ceni, mandou a campo no Rio de Janeiro contra o Flamengo no Maracanã um mistão e um mistão com alguns jogadores improvisados em posições. E isso dá para a gente dizer, olha, com o time completo, com o que o Bahia tem de melhor, jogando com o Flamengo, habitualmente perde, o mistão não deu vexame. Mas pelo que eu vi, se não são aqueles primeiros instantes de pane, o empate até que podia ser o resultado desse jogo, hein, Diego? É isso aí, acho que sua avaliação é correta. Cumprimentar a galera do Farol Tricolor, né? E vamos falar tudo sobre esse jogo depois da nossa vinheta. O Farol Tricolor tá chegando. Chegando a vinheta. Pois é, mais um vídeo aqui do nosso Farol Tricolor. Vou pedir de imediato a galera que nos acompanha, que deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, o like, aquele joia, aquele positivo, né, que é tudo muito importante pra gente, tudo gratuito que eu falei, like, inscrição e ativar as notificações no sininho, como tá aí embaixo na nossa tela aí de notificação, para você se lembrar de deixar o seu like, se inscrever no canal. Estamos chegando cada vez mais perto aí da marca de 3.000 inscritos aqui no Farol Tricolor, e se você gosta aqui do conteúdo, se inscreva, que é muito importante. Além disso, você pode também ser membro, o botãozinho de seja membro do Farol Tricolor, para que você receba conteúdos exclusivos no nosso grupo de WhatsApp e também aqui benefícios especiais no YouTube para você participar de uma maneira diferente aqui do nosso Farol Tricolor. Meu pai já fez um apanhado interessante, Bahia com o time, como a gente já esperava, um time bastante modificado para enfrentar o Flamengo, e um time que ali no início teve uma pane, um desajuste, e o Flamengo aproveitou-se disso, fez um início de jogo forte, pressionou e conseguiu seu gol e algumas outras oportunidades, mas depois as coisas se assentaram e aí o jogo ficou muito morno, inclusive no segundo tempo, com o Flamengo sempre um pouquinho superior, mas o Bahia também sustentou bem a situação, esteve muito longe de ser ameaçado o jogo todo, não foi isso que aconteceu, e no final, pelas circunstâncias, ainda teria a chance de conseguir um empate, mas se não tivesse tomado aquele gol, a situação poderia ter sido ainda mais interessante para o Tricolor lá no Rio de Janeiro. Infelizmente, o Bahia terminou com a 12ª derrota consecutiva contra o Flamengo, e Rogério Ceni, como treinador, com a 16ª derrota em 16 jogos. São todas marcas horrorosas que a gente torcia para mudarem amanhã, mas ainda não foi dessa vez. Vamos ver se pelo menos no jogo de volta do retorno aqui a gente quebra essa marca negativa, pai. É verdade, é verdade. E o que a gente observa é que certas situações, como eu digo sempre, não entram em campo. Ah, Uhum. tem um retrospectivo de tantos e tantos, e não sei o que, fez, não sei. Isso não entra em campo. Mas esse confronto Bahia e Flamengo se firma para o lado rubro-negro do Rio de Janeiro, cada vez mais como uma situação que se mantém. Uma situação que se mantém. O Flamengo, nesse jogo de ontem, nós estamos gravando no domingo à noite. O Flamengo, nesse jogo de ontem, que foi sábado, evidentemente, não mostrou aquela força que a gente esperava do Flamengo. O Bahia, no início do jogo, absolutamente entregue, Uhum. perdido, Sim. confuso, como se fosse o final de uma partida e o time tivesse com 2 jogadores expulsos. E mais do que nunca, aquele negócio. Bola na área é sempre aflição para a torcida do Bahia. E naqueles primeiros instantes do jogo pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo e Bahia, o rubro-negro carioca se acerta a pontaria já nos primeiros instantes, com 10 minutos já podia botar uns 2 ou 3-0. Na Uhum. sequência, podia até ter aumentado o marcador. Mas aqueles primeiros instantes, 2 ou 3-0 em 8, 10 minutos, 10, 12 minutos que seja, não seria novidade nenhuma se a gente lembrar do que aconteceu. Mas estabilizou o time dentro do possível, com jogadores dispostos a atuar. Também tem isso, não é?
Não basta saber jogar, já diria a propaganda daquele bálsamo. Não basta saber jogar, tem que querer atuar. Essa é uma diferença e a gente vai conversar mais adiante em relação ao posicionamento do time e ao desempenho de cada jogador. Beleza. Coloca aqui na tabela, na tela a tabela, pai, do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, que a gente tem o Bahia caindo uma posição por enquanto na tabela, começou a rodada em sexto, caiu para o sétimo lugar, mas ainda temos jogos em andamento, né? E o Bahia, quando a gente olha ali, ó, a campanha atual, 3 triunfos, 3 empates, 2 derrotas, 7 gols marcados, 8 gols sofridos, Bahia em sétimo lugar, com destaque ali do Ceará, que está em oitavo e ainda joga na rodada, vai enfrentar o Santos amanhã. Por enquanto, a gente está gravando aqui por volta das 8h40 da noite, com o Botafogo, por enquanto, dando 1-0 no Internacional. Isso modifica ali a estrutura ali da tabela, mas o Botafogo não passa o Bahia, porque tem 8 pontos e irá a 11 se confirmar esse resultado. Se o Internacional ganhar, sim, que o Internacional ultrapassaria o Bahia e o Bahia cairia para o oitavo lugar ainda hoje. Mas por O enquanto empate é bom. o empate é bom resultado, por enquanto é Botafogo 1-0. Está aí a classificação atualizada, o Flamengo que venceu em primeiro, o Palmeiras que venceu o São Paulo no clássico no finzinho do jogo em primeiro, Flamengo em segundo, Bragantino em terceiro, Cruzeiro em quarto, Fluminense em quinto, Atlético em sexto e já vem o Bahia em sétimo lugar, como eu disse, pode ser ultrapassado ainda hoje pelo Internacional, que nesse momento, quando a gente grava 8h45 da noite aqui do domingo, está perdendo para o Botafogo e pode ser ultrapassado também pelo Ceará, que enfrenta o Santos amanhã. Por enquanto, na zona de rebaixamento, Vasco, Juventude, Santos e Sport, que perdeu mais um e perdeu feio em casa, né? Cada vez mais afundado ali o Sport. Claro que tem muito tempo, mas é o início de campeonato, de retorno à Série A tenebroso lá para a equipe de Recife. Só para a gente passar aqui os resultados E da rodada. Diga. estreando técnico novo. Saiu um português, veio outro. Uhum. Saiu o Pepa e veio aquele que treinou o Corinthians, treinou o Cuiabá, o Antônio. Sim. E aí, mesmo assim, Já né? tomou na cabeça. Pois é, 4-0 do Cruzeiro, tá aí o resultado, Dentro né? de casa, dentro de Recife. Dentro de Recife, jogo lá. Os jogos de hoje foram Palmeiras 1-0 no São Paulo, Atlético Mineiro 3-2 no Fluminense, o Botafogo, como eu falei, por enquanto estamos aqui no meio do jogo ainda, terminando Tem a muita primeira coisa. etapa aqui, por enquanto o Botafogo vencendo o Internacional, mas tem muita água para rolar aí na segunda etapa. Jogo no Vamos ver Rio. o que é que acontece, jogo no Rio de Janeiro. Deixa eu voltar para nossa tela principal, pedir mais uma vez que Volte. você deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e dá uma olhadinha também no botão de Seja Membro. Estamos aí nos inscritos, pertinho dos 3.000, demorando um pouquinho para chegar, mas cada vez mais perto, já já. Com fé em Deus, a gente vai bater essa meta e com a ajuda de você que está gostando do conteúdo, né, pode também divulgar para mais gente acompanhar aqui o nosso Farol Tricolor. Para a escalação do Bahia, que foi uma escalação que, é claro, teve algum tom de surpresa, apesar de a gente já esperar modificações no time. E eu destaco logo de imediato que essa escalação que está aí na tela já para a galera de casa, eu vou cantar ela já já para quem nos acompanha. Essa escalação ela traz uma confusão em si, que é um posicionamento diferente dos jogadores do que parece estar aí. Né? A gente vê aí uma escalação como se fosse Gabriel Xavier jogando como lateral direito, o que não aconteceu no jogo. Né? Então, aí eu vou cantar a escalação como está e depois eu digo o que é que tinha de diferente no campo. Escalação como foi divulgada é Marcos Felipe, Gabriel Xavier, Ramos Mingo, Rezende, Iago Borduque, Azevedo, Rodrigo Nestor, Jean Lucas e Luciano Juba, Kaique, Luciano Rodrigues. Esse não foi o time que estava em campo, esses foram os jogadores, mas não foi o time que a gente tradicionalmente escala quando está Não em foi campo. posicionamento. É isso, bem diferente na verdade, né? Porque quando a gente olhava o time como estava disposto em campo, o time era Marcos Felipe, na lateral direita estava Acevedo, a zaga central era Gabriel Xavier e Ramos Mingo. Diga, pai. Não, vamos fazer por posição, porque a gente também projetou a escalação. Então vamos, Marcos Felipe, não havia dúvida. Sim. Aí na Vá. lateral direita, Acevedo foi quem jogou de lateral direito por todo o jogo. Eu arrisquei. Eu não disse que começaria assim, mas eu digo, para improvisar diante da situação, até Acevedo podia ser escalado aí. Não foi na minha escala, mas eu cheguei a sugerir. Mas Certo, vamos. Acevedo. Aí zaga central, Gabriel Xavier e Ramos Mingo. Também esperado, esperávamos isso.
Aí vem já vem uma outra modificação, né? Porque surpreendentemente ele colocou Iago Borduc, mas Iago Borduc durante o primeiro tempo compunha uma segunda linha, né, de jogadores ali. Quem estava mais como lateral era o próprio Luciano Juba. Essa modificação assim, não é uma modificação, mas é uma escolha tática que me parece meio esquisita de Rogério Ceni, né, que foi o que ele preferiu fazer. Luciano Juba compondo mais a primeira linha e Iago Borduc compondo mais a segunda linha, o que eu acho estranho e não gosto muito dessa ideia. Diga, pai. Nem eu, nem eu. Mas chegamos a especular. Só que eu especulei Iago Borduc na posição de lateral esquerdo e o Juba ocupando o meio de campo e sendo o meio atacante. Mas aí chegamos a cogitar, mas ele mudou as funções em É relação ao isso. que nós especulamos. A gente viu também, só para falar da movimentação tática, que as laterais simbolizavam o Bahia sem a bola. Tinha realmente o Luciano Juba como lateral e Iago Borduc como jogador de segunda linha pelo lado esquerdo. Com a Sim, bola, o que acontecia era que Luciano Juba vinha para o meio de campo, o Bahia fazia uma saída de 3 jogadores, sim. né? Luciano Juba passava a ser meia, jogava mais centralizado, né? Ele se movimentava como se fosse uma diagonal da lateral esquerda ali para o meio de Isso. campo. E Iago Uhum. Borduc compunha esse lado esquerdo, assim, mais como lateral, como ala, chegando à frente. É, Né? Mas sem a isso. bola, o Bahia fazia 2 linhas ali, uma delas com o Luciano Juba como lado esquerdo, que era a primeira linha, e Iago Borduc na Isso. segunda linha. Escolha que eu acho bastante esquisita, diga-se de passagem. Meu Demais. pai Demais aparentemente também. também. O meio de campo do Bahia estava assim. Rezende estava jogando como volante. Eu esperava. Sim, meu pai inclusive sugeriu já Rezende como Sugeri. volante, verdade. Sim. Rodrigo Nestor jogando mais do lado direito e Jean Lucas jogando Jamais. mais do lado esquerdo. Diga, pai. Jamais, mas você sugeriu Rodrigo Nestor ou admitiu ou especulou que o Rogério Ceni podia escalar Isso. Rodrigo Nestor. Rodrigo não estava no meu time, mas eu falei que o Rogério Ceni provavelmente o escalaria, foi isso mesmo. Uhum. E aí, Pronto. mais à frente, a gente tem ali quem estava mais avançado, como eu falei, pela esquerda era Iago Borduc, pela direita era Kaique, escolhido por Rogério Ceni, e no ataque, flutuando bastante, mas ali jogando um pouco mais centralizado, era Luciano Rodrigues, com mais uma chance que ele não aproveita, né, pai? Você pulou o Jean Lucas, não fez referência a Jean Lucas aí, Não não foi? falei Rodrigo Nestor pela direita, Jean Lucas pela esquerda, no meio de campo, Ah, à sim. frente de Rezende. É. Cheguei a Jean mencionar. Lucas eu não esperava, mas admitia ser possível. Quer dizer, eu sugeri que não fosse Jean Lucas, até o torcedor, alguns torcedores, por que não Jean Lucas? Sim, Que eu sim, colocaria Jean Lucas verdade. no segundo tempo. Ele não colocou no primeiro tempo e tirou Jean Lucas no segundo tempo. Uhum. Esse time daí, a gente esperava o Kaique, realmente, eu ainda disse assim, será que Kaique não podia ser para esse jogo? Acho difícil ele escalar, ele foi lá e escalou. Luciano Rodrigues, eu não esperava Luciano Rodrigues, porque, na minha visão, não vem bem, mas disse assim, do jeito que Rogério Ceni ele vai continuar escalando Luciano Rodrigues. Até porque, se ele não colocar Luciano Rodrigues em campo, ele pode estar colocando em risco a sua condição de profissional treinando o Bahia, porque ele avalizou para o Luciano Rodrigues, o, o Santoro, Carlos Santoro, sugeriu também o Luciano Rodrigues, e nessa sugestão dos dois, na aprovação dos dois, o Grupo CID desembolsou uma fortuna por um jogador que há algumas partidas não vem rendendo o que se espera dele. Não que Uhum. seja nota zero, mas daqui a pouco eu digo qual foi a minha avaliação em nota para ele. Eu começaria o jogo, como disse, com o William José, que já começaria com o William José antecipando para o jogo de quarta-feira contra o Atlético Nacional na Colômbia. O Uhum. pouco tempo que o William José esteve em campo, chegou a ameaçar, inclusive naquele finzinho de jogo, o gol adversário. Um cara Uhum. que é alto, que é forte, que procura a direção do gol, ele tem muito isso. Só que naquele finzinho ele botou a bola mais alta do que esperava e ficou se lamentando. Mas vamos que vamos. Beleza. E aí o jogo começou, como meu pai falou, com o Bahia, até por tantas modificações táticas e de jogadores, né, escolhidos para iniciar o jogo, o Bahia muito perdido, né? O Flamengo avançou Muito. sua marcação, pressionou a saída de bola do Bahia e o Bahia não conseguiu apresentar alternativas, entregou a bola para o Flamengo, perdeu bolas no campo de defesa e o Foi. Flamengo, com a qualidade que tem, com a força que tem, aproveitou em pelo menos 2 oportunidades claríssimas de gol, uma bola na trave num cabeceio e também o lance do gol, jogada de Michael pelo lado
esquerdo do campo, ele cortou para o meio, cruzou e Arrascaeta se antecipou a Gabriel Xavier, né? Mal no lance, inclusive, o lance que Gabriel poderia ter se posicionado de outra forma, disputado aquela Claro, bola no primeiro pau, sem né? dúvida. E cabeceou sem chances de defesa para Marcos Felipe para fazer 1-0 para o rubro-negro carioca. Isso aí, quando tínhamos ali apenas 7 minutos de jogo no primeiro tempo. Então o Flamengo, que fez poderia ter feito 2 até 3, mas 2 pelo menos porque teve bola na trave, mas ficou com esse 1-0, dominando completamente ali o jogo. Eu diria que pelo menos nos 15 primeiros minutos, com o Bahia sem encontrar alternativas, muito bagunçado, muito Muito. desajustado, coisa que viria a melhorar no decorrer da primeira etapa, pai. É verdade. Uma coisa também é porque o Flamengo não vem com boas atuações. Sim. O Felipe Luiz, mais do que nunca, é criticado pela imprensa do Rio de Janeiro, pela torcida do Flamengo. Então, o Flamengo não vem tendo boas atuações. E, inclusive, em Libertadores, toda essa questão, Sim. a equipe não vem se comportando bem contra adversários menos cotados na Libertadores. Sim. É certo que Libertadores é um luxo, é certo que a Libertadores não chega para todo mundo, mas de toda sorte o Flamengo andou se complicando contra adversários de porte menos expressivo na Libertadores. Mas o pessoal pegando no pé do Felipe Luiz. Aí é verdade, o Bahia não que tenha crescido no jogo, mas conseguiu diminuir a aberração de marcação, o absurdo, o lance de um time confuso em campo. Parece que era um time que tinha brincado o carnaval e foi fazer a partida contra o Flamengo na quarta-feira de cinzas. Tudo fora da conexão. No lance do gol, o Gabriel Xavier, além de marcar com os olhos, ele cabeceou ao vento. O cara o Arrascaeta sobe, ele dá uma cabeçada assim no vento, meio perdida, só para compor o quadro. E o lance inicial parece que dava para Rezende esperou por ele ou coisa assim. Lamentável. Mas o Bahia deixou de ser tão ruim na sua atuação inicial contra o Flamengo e não vou dizer que equilibrou as ações, mas saiu do desequilíbrio das suas ações, pelo menos isso. Perfeito, perfeito, concordo plenamente. Foi muito feliz aí na expressão, pai. E assim o Bahia conseguiu assim chegar de vez em quando o ataque, destaco dois Era. lances saindo na primeira etapa, chute cruzado de Rodrigo Nestor da entrada da área com algum perigo e lógico o lance principal, né, que foi Lúcio, conseguiu abrir a bola para Kaique deu um grande drible ali no experiente Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo, bateu forte para a boa defesa do goleiro Rossi. Essa assim uma chance muito clara de gol que Foi. poderia até gerar o empate para o Bahia. Sim. Ainda Mas no primeiro tempo. ainda no primeiro tempo, mas o Flamengo, o jogo todo foi melhor, na minha visão. Né? Foi. O jogo todo o Foi. Flamengo foi melhor, inclusive nesse momento que o Bahia, pelo menos, se estruturou, não passou tanto susto, não concedeu tantas oportunidades para o Flamengo, Sim. que foi ali na Sim. primeira etapa. E veio o segundo tempo, o primeiro tempo terminou, como o jogo terminou 1-0, o primeiro tempo, logicamente, também. Né? O Flamengo teve que fazer 2 substituições também na primeira etapa, as 2 por lesão, né? Mostrando como esse desgaste aí de quem joga Libertadores, quem joga Sim. Campeonato Brasileiro, fim de semana, meio de semana, em sequência já está começando a pesar para todo mundo. O Bahia É não é a verdade. única vítima disso, né? Não. Os outros clubes também, o Flamengo teve que substituir, né, 2 jogadores, Eric Pulgar e Alan, ainda no primeiro tempo, né, para as entradas ali de Araújo, dos Araújos, na verdade, os dois que entraram ali, na verdade, Um de cada lado. foram Araújos, né? O Everton Araújo e o Luiz Araújo entraram no Flamengo nesse primeiro tempo ainda. Na segunda etapa, a gente viu ali uma continuação do final do primeiro tempo, com o Flamengo superior, tentando buscar o jogo, mas sem conseguir criar grandes oportunidades. E aí veio uma notícia, eu nem vi depois, mas teve notícias já concretas, mas um Kaique saindo lesionado, um aparente incômodo ali no joelho, coisa que preocupa, a gente sabe do histórico de lesão de Kaique, né? Tomara que não seja nada, vamos torcer aí para que ele consiga se recuperar bem aí, sem maiores sustos, porque é um jogador que vem demonstrando grande qualidade, grande potencial para ajudar o Bahia e até
quem sabe, disputar a posição no time titular. Então ele saiu com um aparente incômodo, né? E nessa ocasião o Rogério Ceni aproveitou para mexer três, colocou ali uma tropa de elite buscando ali já um desempenho melhor do time. Ele colocou Cauli no lugar de Kaique, Everton Ribeiro no lugar de Jean Lucas e Eric Pulga no lugar de Luciano Juba, assim modificando o Bahia nesse segundo tempo, né? Inclusive, Eric Pulga começou a jogar do lado direito do campo, o que não é muito comum, né, para o posicionamento que o Rogério costuma utilizar ele, mas começou e depois que ele foi para o lado esquerdo com a entrada de Thiago, isso aí, a entrada desses três jogadores que eu citei inicialmente foi aos 16 do segundo tempo, e depois o Rogério Ceni só veio a mudar aos 81, ou seja, 35, 36 do segundo tempo, com as entradas de William José no lugar de Lúcio e Thiago no lugar de Rodrigo Nestor. E aí eu senti um pouco o seguinte, pai, Rogério Ceni tentou manter o Bahia vivo no jogo, sem sem correr tantos riscos para ficar vivo até o final. E aí no final ele fez modificações para tentar empatar o jogo, né? Isso já na reta final do jogo, né? E aí isso inclusive poderia ter ficado, isso foi facilitado, essa ideia, com a expulsão de Gerson já ali aos 42 do segundo tempo, 41, 42 do segundo tempo, com a falta descabida, né, violentíssima, contra Eric Pulga. Ainda bem que não teve nada demais, não é que tenha sido intencional, mas ele chegou com a jogada Foi imprudente que terminou desleal. machucando, né? E Foi infelizmente desleal. não foi um machucado tão que a ponto de ter tido uma lesão aparente, né? E aí, depois disso, polêmica, né? Gol anulado do Flamengo. Impedimento. Depois, gol anulado do Flamengo, bem anulado por impedimento. Depois, uma bola que foi e não foi. Poderia ter sido pênalti, uma bola na trave do Bahia de novo, né? O chute Luiz Araújo, a bola ficou ali, ninguém completa, a bola bate na mão, não bate. O juiz foi, demorou um tempão no VAR, inclusive Anderson Daronco, né? Na verdade, o VAR demorou para chamar ele, né? E aí depois foi checada uma possível expulsão de jogador do Bahia, enfim, uma confusão de VAR enorme no final do jogo. O juiz deu ao todo 12 minutos de acréscimo, mas para as paradas que teve durante os acréscimos, poderia ter inclusive sido mais. Rogério Ceni reclamou bastante disso, tanto no campo quanto na entrevista, mas acabou que o Bahia não conseguiu produzir também chances efetivas e a partida foi encerrada mesmo com 1-0 para a equipe carioca, pai. Bom, da reclamação, impedimento claro do gol do Flamengo, não tem o Sim, que conversar. sim. E no lance que se procurou o toque de mão do jogador do Bahia, o Cebolinha estava sentado no jogador do Bahia. Estava Foi uma sentado. confusão dos infernos Estava ali, né? sentado, mas foi lance claro. O jogador estava praticamente imobilizado e Cebolinha como se fosse em jiu-jitsu, Uhum. judô, o que for, estava imobilizando a ação do jogador do Bahia. Aquele jogador, na hora, eu acho que foi o Mingo. Foi. Foi o Ramos Mingo, não Mingo. é? Foi sim. Então o Cebolinha estava sentado no Mingo, estava apoiado no Mingo, não permitindo o Mingo qualquer situação de mobilidade. Pois bem, o lance do Gerson, um lance desleal, não é a primeira vez que eu vejo o Gerson com esse comportamento, que é um dos melhores jogadores do nosso futebol atualmente. Ontem, inclusive, não jogou nada, jogou muito pouco para o futebol que ele apresenta, mas foi um lance de alta deslealdade. Esse mesmo lance, ou um lance parecido com esse, aconteceu com o Mingo. Não que ele tenha tido uma ação tão violenta quanto o do Gerson, mas aquele negócio de pisar no calcanhar do adversário tem que ser vermelho sempre. Seja para o meu time, seja contra o meu time, o que for. Devia ser uma coisa da arbitragem. Pisou ali, ali já não é falta. Ele pode, sem querer chutar os adversários, sem querer pisar no dedão, né? Mas ali no calcanhar, naquela posição, ali campa com tudo. Ali atrapalha a vida profissional de um jogador. Mas vamos seguindo. Bom, Beleza. outra coisa que eu achei Diga. também é que o Rogério Ceni botou àquela altura Everton Ribeiro e Cauli. Ou bota um ou bota outro. Aquela altura do jogo. E era para botar Everton Ribeiro mais cedo, talvez. Everton Uhum. Ribeiro talvez que entrasse mais cedo. Aquela altura que Everton Ribeiro entrou ali, eu teria colocado no campo o William José. Teria colocado o William José. Deixava para botar Cauli mais perto do fim do jogo, botando ele para atuar a altura da meia-lua, encostando na defesa do Flamengo, na defesa adversária, que é onde Cauli atua melhor. Então eu achei um desperdício os dois e achei que para aquele tipo de jogo não é muito para Cauli. Jogo pegado não é muito para Cauli. Mas vamos seguindo.
Beleza. Pedir mais uma vez a galera, voltei para nossa tela principal, para que curta o vídeo, deixe aí seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E claro, vamos para a nossa sessão aqui, o nosso quadro já conhecido do pós-jogo aqui no Farol Tricolor, que são as notas do professor. Fernando Cabos. Com a vinhetinha ali que nosso amigo Valeu, Carlos valeu. Paixão adora, gosta muito dessa Grande vinhetinha, Paixão. lembrando do rádio. Então vou colocar de novo a escalação na tela para a gente fazer as notas a partir Venha. do goleiro Marcos Felipe, pai. Para mim, foi o melhor da defesa do jogo. Teve postura boa em lances, inclusive lances mais difíceis. Nota 7 para ele. Beleza. Eu vou fazer as laterais com o que aconteceu em campo, Claro, certo? Então claro. vamos fazer assim, quem estava mais nas laterais, pelo menos no primeiro tempo, do jeito que o time foi arrumado em campo, foram Acevedo pelo lado direito e Luciano Juba pelo lado esquerdo. Acevedo, dentro do possível, atendendo, porque ele não vinha jogando. Ele já jogou, já tinha jogado no Uruguai algumas vezes. O próprio Rogério Ceni disse que umas 4 ou 5 vezes que ele atuou de lateral. Mas mostrou o combate, mostrou a vontade. É um jogador que fica vivo na partida. Você não vê Acevedo escondido. O jogo está correndo, você diz, cadê Acevedo? Não, Acevedo está jogando. Tem jogador que você procura em campo, cadê fulano de tal? Não estou vendo. Então, a nota 6 para Acevedo, pela luta dele, mesmo tendo começado derrapando como toda a defesa, eu ainda dou um 6 para Acevedo. Beleza. Juba não atuou bem. Não atuou bem. Eu acho que ele ficou na indefinição se era lateral ou se avançava mais. Eu acho que nenhum nem outro. Uma nota 5 para Juba. Beleza. Não me agradou muito, Deixa eu não. chamar também a nota de Iago Borduque, porque ele estava meio perdido lá no primeiro tempo, mas no segundo tempo, a partir da saída de Juba, ele virou lateral mesmo. Então dá logo aí a nota de Iago Borduque como o terceiro lateral do jogo, né? O que é que você achou de Iago Borduque na partida? Não me agradou também muito, como quase ninguém da defesa. Uma nota 4 para ele. Beleza. Então vamos à dupla de zaga escolhida, que foi Gabriel Xavier e Ramos Mingo. Gabriel Xavier com atuação fraca. Fraca. Uma nota 4 para ele. Ramos Mingo, nota 6, que dentro do possível buscou cobrir a posição, buscou conexão com o meio de campo, buscou fazer algum lançamento, nota 6 para ele. Concordo com as duas notas. Gabriel Xavier, participação negativa direta no gol. Muito, era para ser menos. E Ramos Mingo... Deu uma melhorada no segundo tempo. Ramos Mingo meio atrapalhado em alguns lances, mas também achei. Salvou muitas bolas importantes ali. Muitas. Né? Então, 6, pensei até em 7, mas 6 está de bom tamanho. 7 para Marcos Felipe, 6 para Ramos Mingo, eu concordo com as notas. No meio de campo, a gente já deu nota ali para Iago Borduque, que estava mais à frente, mas no meio de campo, vamos começar com Rezende e Jean Lucas. Não fizeram boa partida. Não fizeram boa partida. O Rezende, inclusive, quando teve pela defesa, algumas vezes se virou, pegou a bola, disputou para o meio de campo, tentou lançar na frente. 5 para Rezende e 6 para Jean Lucas. Que não teve no também, tanto que foi substituído. Sim. Não, era 5 para cada um, talvez. Não, eu concordo com 6 para Jean Lucas. Pronto, vai fazer isso. É uma dúvida, né? Eu acho que Jean Lucas, ele teve a substituição dele, eu acho que tem a ver com a Libertadores também. Eu tenho certeza. Eu acho que tem a ver com a Libertadores também. Achei ele um poupouco acima, eu acho que 5 para Rezende, 6 para Jean Lucas, eu acho que está de bom tamanho, né? Tentou mais. Jean Lucas tentou mais. E mais à frente vamos colocar Rodrigo Nestor isolado aí para uma nota, depois a gente vai para Kaique e Lúcio. O Rodrigo Nestor mandou uma bola pro gol e só. Outra coisa ali ficou aquele totalzinho ali, uma nota 4 para ele. Até agora sem convencer e sem dar motivos para essa contratação que aparentemente vai acontecer e gerar um pagamento de 30 milhões de reais pelo que se divulga para o Bahia, mas sem nenhum brilho que o justifique, né? Até aqui... Claro que a gente, lógico que não é nenhum perna de pau, um jogador que tem qualidade técnica, a gente sabe disso, mas até agora não demonstra justificar esse investimento. Né? Mas não mostrou serviço. Isso. E o contrato dele, quanto mais ele jogar, vai chegar a uma quantidade tal de jogos que efetivamente ele terá que ser contratado, porque é cláusula contratual. Então, isso aí. O Grupo City vai pagar por Rodrigo Nestor, que não mostrou nada, Tassiano.
Vou pagar um Tassiano por Rodrigo Nestor. O que pagou para Tassiano vai pagar por Rodrigo Nestor. Imagine o pessoal que comemorou tanto, ou aplaudiu, ou entendeu a venda de Tassiano. Eu quero ver se entenderam também a vinda do Rodrigo Nestor. Beleza. O pessoal entendeu. Eu falei o pessoal. Quero Certo. ver se o pessoal entendeu. Na frente, Kaique e Lúcio Rodrigues. Kaique lutou, é aquele jogador, na linguagem atual, o quebrador de linhas. Botou para ele quebra a linha. Ele tenta quebrar pelo menos e muitas vezes quebra. Pode não quebrar toda hora, porque senão estava na seleção. Aí é aquele negócio. Senão estava na seleção. Mas é um jogador importante porque ele não fica preso ao esquema, ao tatiquês, como o Mauro César utilizou essa expressão que eu sempre citarei de quem ouvir. Ele não é jogador do tatiquês. Botou a bola para ele, ele vai no improviso, no drible, parte para cima, e além de partir para cima, ele próprio procura a definição. Então, não ficou o tempo todo, ficou contundido, então não dá para ter uma avaliação maior. Nota 5 para ele. Participação curta. Kaique? Kaique. Não, eu dou a nota mais alta a Kaique, até pela jogada perigosa que ele fez. Né? 6 ou né? 7, mas 6, para não ter jogado o jogo todo também. É porque não ficou os dois tempos. É 6. isso aí. E Lúcio? 4. E olhe lá. Luta, Lúcio luta, mas futebol que é bom não está mostrando nenhum. Fase muito ruim de Lúcio. Muito ruim. A gente sempre falou que era um jogador que tinha limitação técnica, mas pela vontade, mandava por tudo, mandava no gol, tinha mais confiança. Ele está realmente numa crise de confiança grande, as coisas não estão funcionando para ele. E espero que ele volte a se encontrar, porque é claro que é um jogador que tende a ajudar. Mas nesse momento, ele vá realmente. Vá para o banco e não fique tão exposto como o Rogério Ceni está fazendo por conta de uma contratação vultosa, a mais cara contratação do futebol nordestino. Então, como foi indicado por Santoro e por Rodrigo Nestor, por Rogério Ceni, então o Grupo City, você bota uma fortuna num jogador desse, você bota o cara para não jogar, bota o cara no banco, vou demitir os dois. Então, com medo de demissão, ele vai escalando. Certo. Só para lembrar dos jogadores que entraram, acho que nenhum teria nota, né? Mas Cauli, Everton Ribeiro e Eric Puga foi a primeira leva de substituições aos 16 do segundo tempo. E depois, aos 35, entraram William José e Thiago no jogo. Alguma nota para eles? Eu dou nota para Everton Ribeiro, que mesmo entrando depois, ainda conseguiu fazer aquilo que a gente já conhece. Articulou, comandou, deu personalidade à área que ele joga. Quando o Everton Ribeiro chegava, o Flamengo fechou. O Gerson chegou a fazer falta nele. E ele procurou o jogo pelo lado, procurou o jogo pelo outro lado, procurou o jogo pelo meio. Então, a Everton Ribeiro deu uma nota 6. Em relação ao que estava em campo, nota 6. Só para ele. Os outros não tiveram nota, uns por pouquíssimo tempo. O William José ainda tentou um chute a gol, que podia ter acertado, se a bola não sair tão alta. Mas pouco tempo do jogo, não dá. O menino também que entrou, o Thiago, não deu para avaliar, muito pouco tempo em campo, mas se virou, tentou ser insinuante pelo lado de campo, mas não teve nota. Beleza. O Cauli não rendeu, pouco rendeu. Só para a gente encerrar, então, a nota de Rogério Ceni, pai, no jogo. Uma nota 5. Entendo que ele poupou o time para o jogo contra o Atlético Nacional, mas seja qual for o time poupado, não pode fazer o início de jogo como fez contra o Flamengo. Quando ele fala que alguns jogadores da base não estão prontos, por isso que ele não escala, então esse time que ele botou no começo, aquele time, a defesa do time no início do jogo contra o Flamengo também não está pronta, porque ficou perdida em campo assistindo o jogo. Só isso mesmo. Beleza, eu concordo com a nota também de Rogério Ceni. Deixa eu lembrar a galera também, mais uma vez, que deixe seu like aí, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para a gente continuar a crescer nesse trabalho aqui no Farol Tricolor. E vou lembrar também que o Bahia volta a jogar na quarta-feira contra o Atlético Nacional. Né? Isso. Olha aí, tô vendo aqui, inclusive, as notícias aqui do Botafogo. 3-0 Botafogo no Internacional no momento, hein? Botafogo fazendo 3-0 lá no Rio de Janeiro. O Roger Machado na dobra do fio já, será? Vamos ver, né? Padrão Roger. Vamos ver. Botafogo fez o terceiro gol agora, né? E a gente lembra do confronto do Bahia contra o Atlético Nacional na quarta-feira, às 19 horas, né? Transmissão, pelo que eu vi, a gente vai confirmar isso na nossa live de pré-jogo. Pelo que eu vi, mais uma vez, a transmissão é exclusiva do Paramount Plus. E
A gente deve fazer a live aqui na terça-noite, né, falando tudo sobre esse confronto decisivo para o Bahia na Libertadores. Vamos torcer para que fique tudo bem. Lembrando, com esse resultado de Botafogo Internacional 3-0, dificilmente vai sair disso. Estamos ali no início da segunda etapa. O Bahia não deve perder a 7ª posição hoje. O Bahia seguirá em 7º, porque o Botafogo vai a 11 e o Bahia está com 12 pontos. Mas amanhã tem Santos e Ceará, e o Ceará pode ultrapassar o Bahia. Algum destaque final, pai? A arbitragem, no tempo que a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, olha a questão do goleiro demorar um tempo com a bola, não olha a questão do VAR demorar um tempo parando o jogo. A reclamação do Rogério Ceni ontem procedeu tranquilamente, um lance que não tinha por que demorar, um VAR que demora para aquilo, é para o árbitro nunca mais ser VAR, porque ou tem que fazer um exame oftalmológico ou não tem condição de trabalhar na cabine de jogo de time de futebol, de jogo de CBF a respeito de um jogo de futebol. Um absurdo, o cara do VAR foi o Rafael Trace, vai traçar a zorra lá no raio que o parta, péssimo, e o Daronco só, a linha, esperando a linha. Ele estava no lance, ele viu também que não foi grande coisa. Então, a nota de absurdo, a arbitragem de Daronco, que já devia estar roncando, dar ronco, ele devia virar dar ronco, devia estar descansando, dormindo, não sei se no Rio Grande do Sul há o hábito de se balançar numa rede, ou então à beira da lareira, comendo um churrasquinho ali no friozinho, naquela terra maravilhosa que é Porto Alegre e outras cidades gaúchas lindíssimas e gostosíssimas, e muito gentis e amáveis com aquelas pessoas tão boas. Então, Daronco vai dar ronco, descansando aí, esqueça, e seu Rafael Trace vai traçar alguma coisa aí no raio que o parta, vai demorar assim para ver um lance absolutamente claro e que a CBF devia punir. Eu acho que o goleiro que vai ser punido, o time devia processar a CBF e dizer assim, o goleiro não pode, o goleiro tem que ser 8 segundos no máximo. Já o cara do VAR pode passar 5, 10 minutos, esfria o jogo, o time que está dando sufoco pode também ficar esfriado, essa coisa toda. Só isso por hoje, aquele abraço, até breve. Bora, Bahia! Bora, Bahia! Até a terça-noite, provavelmente live aqui no Farol para falar tudo sobre o Bahia Atlético Nacional, jogo decisivo da Libertadores. Até lá. Tchau, tchau, bora, Bahia!